Dando início, então, às nossas atividades hoje, com a nossa amiga, irmã, psicóloga Lourdes, lá de São Bernardo do Campo, que colabora com esse trabalho, nos apresentando o conhecimento do nosso interior, da nossa intimidade, do nosso comportamento. Daí eu trouxe um texto do Evangelho que está: muitos são chamados e poucos escolhidos. Daí no item, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Daí diz assim no item 10: o servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que ele queira, e queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer outras coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àqueles a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àqueles a quem mais coisas se haja confiado. Lucas, capítulo 12, versículos 47 a 48. É os dramas da sociedade de hoje, da humanidade, da nossa comunidade terrena, né? Nós que estudamos o Espiritismo recebemos muito, porque começamos primeiro estabelecendo a justiça das reencarnações, ou seja, há um dogma no Espiritismo, há um ensinamento que é a lei de reencarnação. E as suas, vamos dizer assim, as suas consequências, mas não como só punição, mas como oportunidade de redimensionarmos o realizado. E daí, assim, no final deste item 12, diz assim: o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, é uma chave, é uma ferramenta, um instrumento de aperfeiçoamento dos seres, a ciência do espírito, a ciência chamada Espiritismo, que não é a ciência vulgar, né, do cotidiano de uma academia, que podemos estar lá, mas é uma ciência que parte da análise do ser espiritual, das suas relações entre as realidades do espírito e da matéria, e, sobretudo, da sua experiência nesses dias como seres que habitamos corpos, né? Temos uma vida de realização, de muita responsabilidade e que, falando há pouco a Lourdes, identificamos que, às vezes, nós somos tomados, assaltados, né, com medo, né, das velhas tradições que incutiram em nós outros. A gente fica com medo, inseguro. As crianças são mais arrojadas, não porque elas não sabem o caminho, porque elas sabem que é possível. Elas têm no seu inconsciente lá bem aceso. E a gente, que já tem uma experiência considerável, né, às vezes ficamos escondidos, né, diante da tarefa. Como a tarefa de hoje de esclarecer a todos nós é da Lourdes, então eu convido a todos a fazermos uma prece e que possamos nos vincular à fonte criadora de nossas realidades, agradecendo primeiro por tudo que já recebemos, por tudo que já temos, e pedimos paz para toda a humanidade, e que a tua vontade, Senhor, se cumpra sobre as nossas vidas, hoje e sempre, e que assim seja. Lourdes, a palavra está contigo. Olha, você fez uma introdução aí muito legal, né, que tem muito a ver com o tema de hoje, que é um dos capítulos do meu livro É Tempo de Mudança, que é Transformando Preocupações e Medos em Fé. E você colocou uma coisa muito interessante aí agora, que é a diferença entre a criança e o adulto, né? A criança tem uma natureza muito espontânea, que, é claro, a educação, né, vai formatando os valores culturais, tradicionais, vai formatando e acaba estragando essa história.
Então, como eu já expliquei em outros vídeos, o como nós crescemos com uma personalidade formatada, que é aquela história, não faça assim, ó, vê se não vai errar, ó, tem que fazer tudo certo, e a criança passa a ser muito cobrada, né? Ou ela aprende que ela não pode ser criativa, ela não pode ser espontânea. Isso tudo vai gerando os nossos medos, as nossas preocupações, a nossa e os derivados dessa história toda, e aí a gente recai de novo na história da ansiedade, né? Nas últimas semanas eu tenho ouvido muitas queixas, muita gente assim ligando, querendo uma consulta tipo imediata hoje, pelo amor de Deus, porque eu estou numa crise de ansiedade. E a gente precisa entender de novo que a ansiedade, a crise de ansiedade, o pânico, são só resultados de pensamentos, de preocupações e pensamentos altamente negativos e catastróficos, não é? Então, tudo isso gera uma coisa muito ruim dentro de nós, né? É como se a gente aprendesse a ser preocupado. Eu costumo dizer que eu sou metade espanhola, metade italiana, né? E os italianos têm uma herança assim de preocupação, que é um negócio assim incrível. Aí todo mundo chora junto, todo mundo se preocupa junto, e todo mundo faz uma catástrofe junto, e isso é considerado família, né? Isso é considerado responsabilidade. Como que você não está preocupado, sabe? Como se você tivesse que se preocupar. E aí um problema, uma coisa importante, uma análise importantíssima nessa história, inclusive várias correntes filosóficas colocam isso, que preocupação é falta de fé. Mais ou menos, né? Mas como que a gente precisa estabelecer um critério para não nos preocupar? Porque nós aprendemos a nos preocupar. Então, quanto mais catastrófico é o pensamento, tipo assim, eu aprendi muito, né, na família da minha mãe, que era mais ou menos aquela história, mas como vai fazer isso? E se não der certo? E se o fulano não gostar? Nossa, e se acontecer não sei o que lá? Olha, porque a gente tem que pensar em todas as coisas, então, em todas as condições do futuro. E veja, esse tipo de pensamento é muito catastrófico. É como se hoje eu ouvi que a temperatura ia cair, né, no sul, depois vai subindo até chegar em São Paulo amanhã e domingo. Então eu vou começar a ficar muito preocupada com esse negócio do tempo e eu nem vou dormir, né? E eu já vou ficar gripada, eu já vou tomar remédio para não ficar gripada. Quer dizer, essa seria uma forma muito ruim de lidar com as nossas preocupações. Se nós pararmos para olhar quantas preocupações nós temos com o vizinho, com a família, com os filhos, com os animais, com o governo, com o mundo, com o futuro, inclusive pela própria doutrina, e aqui vai uma observação, não é uma crítica, é uma observação de como, às vezes, nos fazem preocupados, né? Essa semana, um cliente meu falou assim para mim: quem me garante que eu vou depois da morte, que eu vou para um local legal, né? Eu assisti o Nosso Lar e lá parece assim tudo muito legal ou tudo muito ruim. Quem me garante que eu não vou para o lado ruim? Eu falei, que tá, né? Como as pessoas absorvem segundo o olhar delas, segundo os próprios medos delas. E ele tem um medo de morrer assim muito grande. Ele é bastante catastrófico. Então é um bom exemplo aqui para nossa para o nosso tema de hoje. Mas vamos entender um pouquinho, gente, o que nós conseguimos gerar na nossa cabeça mediante as nossas preocupações. Eu já expliquei, né, que dependendo da preocupação, da cobrança que você gera, da pressão que você gera, das ideias catastróficas, o cérebro, ele não entende se isso é presente, passado, futuro, fantasia ou não. Ele entende a intensidade do que você está sentindo. Então, só para lembrar, pensamentos geram emoções, ok? O que nós sentimos sempre está relacionado ao que nós pensamos. Então, o cérebro capta toda aquela intensidade
entende que você está numa batalha, no meio de um furacão, e ele começa a jogar, a acionar todas as glândulas do nosso corpo, e muita adrenalina, muito cortisol é colocado no nosso corpo. Então, você fica num estado de tensão muito grande. E você passa mal, tá? Imagina assim, um processo desse no nosso cérebro, se nós parássemos de pensar depois de uma crise dessa, levaria 45 minutos para o corpo voltar ao normal. Agora, imagina uma pessoa que fica o tempo todo com medo, com pensamentos catastróficos, com os pensamentos mais terríveis e tenebrosos. Ele fica o tempo todo, o dia inteiro, num estado de ansiedade. Essa ansiedade acumulada vai gerar crise de ansiedade generalizada, que vai gerar crises de pânico e todo o somatório psicossomático que vai estar no nosso corpo. Então, as ideias de medo, as nossas apreensões, vai causar uma ansiedade muito negativa por conta da cobrança, das pressões, das ideias catastróficas. Agora, vamos lá. Por quê, gente? Porque nós entendemos, é como se tivesse um programinha lá no nosso inconsciente, que se nós não nos preocuparmos, não nos cobrarmos, não nos pressionarmos para que tudo dê certo, para que a gente controle todas as variáveis, para que a gente saiba o futuro, nós temos uma extrema sensação de insegurança. É como se a gente estivesse na beira de um abismo, tipo, nossa, e agora? O que vai acontecer? Né? Então, essa sensação de insegurança que foi incutida na nossa cabeça, do tipo solidão, sensação de erro, de não ser eficiente, de abandono, nós aprendemos isso, nós concluímos isso no nosso inconsciente. Tá? Então, esse pano de fundo vai fazer toda essa cobrança, vai criar toda essa pressão para que a gente tente controlar a vida. E isso se chama pré-ocupação. Deu para entender? Pré-ocupação. É como se a gente ficasse se ocupando na cabeça para evitar o que vem depois, para evitar a vida. Então, principalmente aquela personalidade mais perfeccionista, ela acha que ela tem que se preocupar, ela acha que ela tem que prever para evitar tudo de ruim. Porque se algo de ruim acontecer, ela vai se sentir tão culpada, e a culpa é uma coisa muito problemática. Por quê? Porque isso vai fazer com que ela se sinta uma coisa ruim, sem valor. Tá? E quem não tem valor, não tem valor, ninguém olha e ela vai ser abandonada. Olha só, é interessante a gente entender essa cadeia de medos do nosso inconsciente. Então, a pessoa, por exemplo, apareceu uma manchinha. Tem um cliente que apareceu mesmo, uma manchinha no ombro, e aí na cabeça dele já era câncer de pele, ele já tinha morrido, sabe? Programou já todo o enterro, como é que ia ser, quem que ia estar no enterro, porque na cabeça dele ele já tinha morrido. E ele nem foi a um médico, a um dermatologista que sabia o que era tal manchinha. Aí eu falei, bom, o que dá para fazer com a sua preocupação sem entrar na catástrofe? Ele falou, dá para ir num dermato. Oi, que tal ir num dermato, então? Aí ele foi. 15 dias depois, que a nossa sessão é quinzenal, o que era a manchinha? Nada. Não era nada de grave. Era uma manchinha, sabe dessas manchinhas que a gente acumula de tanto sol que a gente tomou? E pela idade dele as manchinhas estão aparecendo? Só isso. Então, olha que interessante, ele passou semanas catastrofizando e dentro dele havia uma sensação de ameaça fatal, sabe? Quem fica doente e não pode controlar a doença, realmente é uma coisa ruim. Não, a pessoa não tem valor, ela não é perfeita. E aí nós poderíamos considerar um monte de pensamentos que nós temos, que geram medos, que geram insegurança, dos menores até os mais incríveis, né? Então, como lidar? Eu acho que eu preciso falar hoje o como lidar com as preocupações. Primeiro ponto é o seguinte, entenda que pré-ocupação é um negócio vazio. É como se alguém chegasse, você está lá muito tenso, nem dormiu,
alguém chega para você e fala, o que está acontecendo? Você fala, eu estou muito preocupado. E o que você está fazendo? Nada, eu só estou muito preocupado. Então, veja, preocupação sozinha, sem ação, é vazia. Então, vamos lá. O que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, perceber com muita clareza se as nossas apreensões e preocupações dependem de alguma ação nossa. Porque às vezes depende, não é? Eu estou preocupado se eu vou eu vou fazer uma comida diferente no final da semana, eu estou preocupada se não vai faltar, porque tem muita gente que eu convidei. Então, eu vou relacionar quantas pessoas vêm, né, mais ou menos quanto cada um vai comer, e vou providenciar. Deu para entender? Preocupação, ação. Eu tenho uma ação, então eu não posso prever se o povo vai gostar da lasanha, se eles vão ficar felizes, não sei como vai ser a reunião. Então, eu vou ficar no aqui agora, naquilo que depende de mim. Esse é um primeiro ponto, tá? Para que a gente perceba de fato o que nós podemos fazer, o que a gente precisa fazer? Voltar para aqui agora. Então, um primeiro ponto importantíssimo. Respire fundo. Inspira pelo nariz, solta, conta até 10 e volta para aqui agora. Porque isso vai acalmar, vai dar um toque para o seu cérebro que não tem nada de tão terrível acontecendo. Eu estou aqui agora e eu estou respirando. Outro ponto importante perante as suas apreensões e catastrofismos. Vamos dividir tudo por pelo menos 50. Então, pergunte para você, de 0 a 100, quais as possibilidades reais dessa situação acontecer? Né? Por exemplo, o fulano vai viajar para o Rio, ele vai de carro, ok? Então, ele começa a pensar, vou ser assaltado. Nossa, existe todo mundo assaltado na Rio Santos, é um problema terrível, vai faltar gasolina. Ok, quais as probabilidades disso acontecer, de 0 a 100? Pode acontecer, pode ser que não. Eu vou na viagem, eu quero fazer a viagem. Foco o que está na minha mão fazer. Colocar gasolina no carro, fazer uma boa revisão, ter o telefone da seguradora à mão. Sabe essas coisinhas que a gente pode fazer? Quantas vezes você já dirigiu numa estrada e foi assaltado? Nenhuma. Quantas vezes você pegou uma estrada e você não foi assaltado? Todas as vezes, deu tudo certo. Qual a probabilidade de algo terrível acontecer perante essas probabilidades? Percebeu como fica no 0,1? 1, 2, tá? Então, isso é importante. Qual a probabilidade do seu sintoma ser uma doença grave? De 0 a 100? No mínimo 50%, eu não sei, não fui no médico ainda, tá? Então, veja, para que entrar na catástrofe, se nós podemos ficar no aqui e agora, na lógica. Então, aqui eu acho muito importante nós lembrarmos que nós temos um racional. Sabe o racional? O que pensa, o que programa. É uma capacidade interessante que a gente tem, por exemplo, de fazer uma programação na vida. O que eu quero estudar, ou qual a faculdade que eu quero fazer, que comida que eu vou fazer amanhã, aí eu vou lá e vou olhar a receita, vou providenciar todos os ingredientes. Percebe como tem lógica? Né? A ação, o que precisa para realizar a ação. Então, vamos colocar essa avaliação no sentido lógico da história. Outro ponto importantíssimo para os medos, tá? E aqui vale a pena, às vezes, a gente entrar no medo. Para quê? Vamos analisar. Supondo que a pessoa tenha muito medo de perder o emprego. Eu estou lembrando de um caso agora, onde o sujeito tinha uma tensão assim constante, porque a empresa estava passando por umas mudanças, e a sensação dele é que ele podia ser dispensado a qualquer hora, porque ele era um dos mais novos que foi admitido. Então, na cabeça dele, ele estava
naquela tensão toda, ele já não dormia mais, ele tinha insônia, um estado de ansiedade muito grande, porque ele tinha medo de perder o emprego. Numa situação dessa, eu costumo fazer a pessoa entrar no medo, tá? Então, vamos entrar no seu medo. Qual o pior cenário? Qual a pior sensação se você perder o emprego? Ele disse, mas é lógico que é terrível. Deixar minha família sem dinheiro, a gente vai passar fome, a gente vai morrer à míngua. Será que morrer é uma possibilidade? Ele falou, não necessariamente, mas que a gente vai ter dificuldade, a gente vai. Ok, vou supondo que você estivesse nessa situação agora. Não é bom pensar nisso, mas vamos pensar nisso. Se você estivesse nessa situação agora, quais as suas saídas? Ele relaxou na poltrona e deu risada. Eu falei, o que você está pensando agora? Ele falou assim, a minha saída é pedir dinheiro para o meu irmão, pedir dinheiro emprestado. Eu falei, e você acha que ele emprestaria? É lógico que ele emprestaria. Ah, então o seu caso tem solução. Para que você está catastrofizando agora? Deu para entender? Quando nós entramos no medo, nós entendemos que sempre existe uma saída, uma solução. Qual o problema desse rapaz? Orgulho. Na realidade, ele estava num processo de orgulho muito grande, que ele não queria admitir, entre aspas, a humilhação, que não tem nada de humilhação aqui, teria necessidade de pedir dinheiro para o irmão, e o irmão tem uma condição de vida boa, e sem dúvida o irmão o socorreria. Deu para entender, gente? Às vezes é interessante confrontar os nossos medos, as nossas preocupações, para a gente perceber que a gente dá conta. E aqui um ponto muito importante é o seguinte, quantas vezes você já deu conta de imprevistos, de situações assim que aconteceram, casos até graves, sabe? E você deu conta. Então, se nós parássemos para olhar as capacidades, os potenciais, a inteligência, as possibilidades, as alternativas que nós temos de lidar com as situações, nós não seríamos tão catastróficos, nós não seríamos tão ansiosos. E aí entraria o quê? A fé. Aquela fé nos nossos potenciais, na nossa natureza. A fé de que se você escolher uma proposta kármica e você está aqui cumprindo essa proposta, é porque você pode. Sabe aquele ditado popular de que ninguém carrega a cruz maior que pode? É mais ou menos isso. Então, a fé aqui entra como uma alternativa lógica para os nossos medos. Por quê? Porque eles têm solução. Aí vem o espírita e fala, mas e se eu morrer? Todos nós vamos morrer. Como tem gente que não lida ainda direito com essa ideia de que nós um dia vamos morrer. Não queremos morrer, claro que não, porque nós temos um padrão de autopreservação de viver, quer dizer, cumprir o que a gente veio fazer aqui. Tá? Quem não tem esse padrão é um suicida, ok? Então, não estamos falando dessa neurose, esse quadro grave na realidade, né? Mas estamos falando da realidade da vida. Um dia você morre. Você morre? Não, você passa para um outro plano, não é? E a coisa continua. Porque se tem uma coisa que aqui nós não temos realmente arbítrio, é parar com a vida. Nós vamos viver. Nós vamos continuar vivendo. Então, depois que você avaliou todas as possibilidades da situação acontecer, depois que você percebe que a coisa tem solução, então a pergunta é, dá para voltar para aqui agora? Né? Então, olha como nós precisamos perceber e aceitar a vida, que nós não temos controle sobre o amanhã, mas, ao mesmo tempo, nós vivemos todos os dias novos até agora, tá? E nós vivemos, nós lidamos com o novo o tempo todo, porque cada momento é único. Então, aqui entra uma base de fé grandiosa. Fé em você, nos seus potenciais, na sua capacidade de lidar com a vida. Fé no seu organismo. Para pensar que desde quando você nasceu,
Tudo que acontece no seu organismo é por sua própria conta. Cordão umbilical foi cortado, tudo que acontece a partir daí é no seu organismo, e você deu conta até agora. E vai continuar dando. Percebe? Isso é fé. É aquela percepção clara de que as coisas têm leis, e nós precisamos lidar com isso. Outro ponto importante aqui é perceber uma coisa: você não pode tentar se preparar como se isso fosse responsabilidade. Tem gente que fala assim, não, mas eu tenho que me preparar para a velhice. Será? Algumas coisas podem ser feitas, né? Tipo um plano de previdência, um bom convênio, sei lá, coisas que você pode pensar. Agora, você tem que se preparar para a sua natureza acontecer dentro de você. Isso não tem sentido, né? Então, quanto mais a gente se prepara, mais ansiedade e apreensão nós criamos. Então, não tem sentido a preparação. Tem sentido um programa que você faz, por exemplo, é como se a gente falasse, olha, não vai chover até o final do ano. Tem locais onde a água é mais difícil, então o pessoal já começa, sei lá, guardar água, economizar, enfim, isso são atitudes razoáveis. Agora, se preparar dentro de um plano apreensivo e de preocupação, não tem sentido. É um outro ponto interessante. Então, outra coisa muito legal que a gente faz de montão é os ECs, né? EC, tem um mestre da Fraternidade Branca, mestre Saint-Germain, que eu gosto muito e que ele diz que essa é uma mania desastrosa do ser humano, que é pensar nos ICs que não aconteceram. Essa é mais legal ainda, né, Flávio? Por exemplo, o fulano esteve num congestionamento, né, de carros. Aí e não aconteceu nada com o carro dele, tá? Mas alguns carros bateram e tal, por conta da neblina aqui da Imigrantes, que é meio forte. Não aconteceu nada com o carro dele. Aí ele chega em casa, ele fala, nossa, mas e se eu tivesse batido o carro? Se eu tivesse rolado na ribanceira da Serra do Mar? Sabe? Se eu tivesse morrido? Cara, para que você está gastando energia com o que poderia ter acontecido de bem terrível? Isso é masoquismo. Isso é masoquismo. Isso é punição dentro da personalidade perfeccionista que entende que teria que ter sabido que ia ter um problema lá na serra para ele não ter passado lá aquela hora, entendeu? Então é como se fosse uma punição por ele não ser perfeito. Eu gosto muito dessa análise da personalidade dentro da psicologia, porque realmente é tão pesada e eles precisam compreender o quanto estão num desgaste muito grande mesmo, né? Então, esses, né, com o que poderia ter acontecido, o excesso com relação ao futuro, e se eu for na festa e se eu encontrar... Essa é ótima, né? Eu já ouvi muito isso. E se eu for na festa eu encontrar lá aquela tia que eu não suporto? Aí a pessoa já começa a arquitetar um plano na cabeça dela e ela já começa a passar uma raiva, porque, veja, ela está na fantasia de que ela vai encontrar a tia, de que a tia não vai cumprimentá-la e todo mundo vai ver que ela não foi cumprimentada. Como isso vai ser chato? E aí vai, aquela fantasia totalmente catastrófica, desastrosa, e que é muito interessante como as pessoas fazem isso. Fazem. Todo mundo faz de alguma maneira. E como a gente vai lidar com isso? Percebendo que faz um mal danado. Aquela pessoa que já entrou na fantasia da briga, da rejeição, ela já está mal. A pessoa que entrou nos estis terríveis e catastróficos do que poderia ter acontecido, ela já está mal. Então, onde nós precisamos focar a nossa atenção? Em como a gente se sente. Novamente, o que a gente sente está relacionado ao que nós pensamos. Então, um dos pontos grandiosos do nosso ponto de autossegurança é justamente perceber e criar uma certa sintonia
como a gente se sente todo dia, o dia todo. Como eu me sinto? Se você estiver realmente centrado, você vai perceber que você está leve, que você está tranquilo, que a sua mente está aqui agora e você está fazendo o que você consegue fazer, aquilo que você realmente dá conta, não é? Então, um ponto importante dentro do catastrofismo, a cada pergunta que você fizer, e se bem catastrófica, e você responder não sei, é porque você não sabe mesmo. Então, aceitar isso, primeiro, perceber que você está angustiado. Segundo, perceber que você está no aqui e agora e você não tem controle sobre isso, de novo, é aí que entra a fé. Então, a fé é aquele momento em que nós delegamos algo, a nossa preocupação, para a espiritualidade, para Deus, para quem você acredita dentro da sua crença religiosa. Mesmo quem tem um conceito assim bastante amplo, não está fixado em religião nenhuma, ele tem um conceito, pelo menos, de respeito à natureza, à inteligência grandiosa da natureza dentro dele. Então, veja, ele vai relaxar, ele vai delegar isso. Nós não ficamos, por exemplo, amanhã, sábado, você vai comer uma feijoada. Aí, hoje, você já fica conversando com o seu fígado, dizendo, olha, amanhã nós vamos comer uma feijoada, preciso que você jogue mais sucos gástricos. A gente faz isso? Não tem sentido, né? Por quê? Porque o nosso corpo tem uma inteligência que é da nossa natureza. Isso é confiança. Quando eu confio que eu vou dar conta de uma situação, no aqui e agora, quando ela acontecer, porque eu tenho essa preparação da minha própria natureza, eu relaxo e eu confio. E essa confiança é a fé. É o momento em que você divide as coisas, tá? Você não quer tomar conta de tudo, você não quer ter controle, porque nós não temos controle sobre quase nada. Então, é exatamente aí que você começa a ter a fé. E nesse momento da fé, sabe aquela oração que a gente faz e você terminou a oração e você se sente muito tranquilo? Você tem uma paz, uma coisa gostosa dentro do peito? Essa é a fé que apazigua. É a oração que gera paz porque você entregou, você reconheceu o seu limite, tá? E é muito bacana isso. Por quê? Porque você passa a gerar uma confiança também no organismo do outro. Eu tenho um amigo nesse momento que tem um filhinho que está num estado de saúde assim muito sério. E ele é espírita, muito espírita, e tem muita fé também. Então ele sempre fala, a vontade de Deus se manifesta. Porque aquele organismo ali do meu filho, embora eu o ame muito, é dele. Pertence a ele, pertence à proposta que ele criou. Então ele está num estado assim de tranquilidade, tão bonito de repente. Por quê? Porque ele não está competindo com a vida, com Deus, com nada. Ele está aceitando as coisas como elas são, ele aceita que o melhor vai ser manifestado. E eu gosto muito dessa frase, quando nós estamos, sabe, naquele delírio todo da catástrofe ou da preocupação, a gente precisa dizer que a solução divina se manifeste para o bem maior de todos os envolvidos. Quem já não ouviu aquela historinha do paciente terminal, que está a família toda lá no hospital, e aí a espiritualidade dá aquele lance de melhora, aí o fulano melhora, o povo relaxa, vai todo mundo embora, vai dormir, e aí o paciente desencarna. Por quê? Porque ele precisa daquele desligar, ele precisa que as pessoas separem as preocupações, aquelas energias que a gente joga, tipo, é como se fossem amarras, né? Que a gente joga e quer ficar controlando como uma marionete. E nós precisamos perceber aqui com muita humildade, e humildade é ser realista, o nosso limite, tá? Então, gente,
Eu gostaria muito que vocês refletissem sobre isso, que a solução divina se manifeste para o bem maior de todos os envolvidos. Quer dizer, você entregou para Jesus, para Deus, para a espiritualidade, que tem para aquele organismo, sabe? Que tem uma sabedoria própria, individual. Então, eu acho que nós precisamos refletir muito sobre, para nós sairmos dessa neura, desse mal-estar que é a preocupação, tá? Que no somatório, como eu falei, vai gerar vários quadros horríveis, sabe? Da pessoa ter que tomar remédio também, porque, claro, gastou demais a energia, tem muito cortisol sobrando no corpo, e o cérebro vai ter que aprender a fabricar lá os hormônios positivos, né? Então, o remédio aí é bem-vindo, ansiolítico também, mas como a gente precisa pensar, voltar para o aqui e agora, se perceber no aqui e agora, porque é o momento que nós estamos, que nós realmente existimos, que nós agimos, que nós podemos perceber e agradecer por estarmos nesse momento, porque é a nossa chance de aprendizagem para lidar com os nossos desafios. Era isso que eu queria falar, espero que tenha ficado claro. Flávio, você tem aí alguma pergunta? Você acha que eu preciso esclarecer algum ponto? Não, Lourdes, tu trouxe bem isso. Essa questão que a gente põe-se a preocupar com coisas que fogem do nosso controle. E eu sempre digo assim que é para me convencer, né? Para me libertar de querer controlar as coisas. Eu digo, olha, quem me trouxe até aqui, mais um puxadinho é nada, né? A gente já passou da metade, mais um puxadinho é nada. Então, se a gente, de uma certa maneira, a gente tem êxito na experiência, né, de viver razoável, então, mas é importante esse foco, né, de a gente buscar essas percepções. Não que hoje mesmo me dei conta que não cumpri um compromisso. Então, vou ter que voltar para o final da fila, aquelas coisas, né? Daí eu estava ansioso, eu digo, não, terça-feira, quando eu for no balcão, eu negocio. Agora deixa eu descansar. Então, tu trouxe aspectos que é isso, é do nosso cotidiano. Às vezes, quando chegar lá, eu vou ver, e se tiver que fazer o caminho de novo, faz, acho que 30 anos que eu vou no mesmo lugar e nunca fui relapso. Se uma vez não tiver uma consideração, também não é meu controle. Então, vamos lá no fim da fila e resolvemos. Está resolvido daí, né? Tem gente que acha, o Flávio, que isso aí é uma espécie de tipo, eu não estou dando bola, né, para as coisas, eu estou sendo irresponsável. Quando, na realidade, eu acho que é humildade você reconhecer o seu limite, você estar de acordo com as suas possibilidades reais, o respeito começa aí, tá? E você, a compreensão que a gente precisa ter de não ter que ser perfeito. Nós somos simplesmente humanos dentro de um corpo físico que somos afetados por várias situações, o próprio frio, calor, que, enfim, fome. Quer dizer, estamos dentro de um corpo físico e nós precisamos lembrar disso, tá? Para quê? Para que a gente faça o melhor que a gente pode. Então, veja, fazer o melhor que eu posso, ser responsável dentro do meu limite, isso é o que a gente precisa aprender. Aí nós vamos criar essa paz, criar essa divisão aí de responsabilidade, que é a própria fé. Então, é difícil. Para quem traz crenças tão resistentes, tão rígidas, claro que é difícil. Vai ter que mudar. Mas é possível mudar? Sim, sim. Tá? Então, vamos refletir para realmente criar essa ideia do estar centrado e fazer a nossa parte, porque é o que a gente tem que fazer. Eu não posso fazer a parte do outro, não é? É bem um ponto que eu ia te falar, assim, que, na realidade, o que me leva a ter compreensão do outro, né? Do semelhante? Eu repito para mim, isso é um mantra. Eles estão fazendo o melhor que podem segundo suas bases. Seu Sim. conhecimento, seu aprendizado, sua história de vida é o melhor.
eu posso discordar, mas eu tenho que respeitar que eles estão fazendo o melhor, assim como eu faço o meu melhor. E hoje estou falando que às vezes a gente vai num lugar e não quer encontrar. E hoje eu subindo, Caxias, cidade de morrinho, né? Sobe o morrinho, desce o morrinho, e eu subindo um dos nossos morros, eu tinha de levar um equipamento para concerto, e daí passa alguém, a quem, pelo menos até o presente momento, não lembro de ter ofendido. E a pessoa passou, me viu, acelerou, tomou a frente, dobrou na esquina. Digo, eu fiquei angustiado, confesso. Digo, será onde que eu apertei, né? Mas eu tenho certeza que não, né? Pelo menos em nenhum momento. Mas a pessoa também está fazendo aquilo que ela dá conta, porque, de repente, se ela tivesse que conversar comigo, daí ela dar-se conta que não há motivo para ela se isolar, né? Se afastar. Mas se, neste momento, ela não está em condições, a gente fica, né? Que é uma experiência nova, que eu tô... A pandemia me colocou num lugar que eu estou adorando. Essa questão que você falou é bem aquela história. Aceite o momento como ele se apresenta, né? E aí eu vou fazer alguma coisa com aquilo. Agora, se você sabe que você não fez nada assim de má fé para essa pessoa, então você está tranquilo. Nós não controlamos o que o outro sente, as expectativas da pessoa, né? E são... Que é isso, porque, na realidade, daí eu também, claro que a gente meio que fica impactado, né? Porque qualquer rejeição, qualquer... A gente não é indiferente, porque a gente é de carne e osso, vamos dizer, e nervos, né? Daí nessa, daí eu digo, tá, mas é o que a pessoa está conseguindo, daí eu sigo meu périplo, dobro para o outro lado que eu tinha que descer. Eu digo, é isso, Flávio, né? O importante é que tu mantenha, eu digo assim, a minha consciência está tranquila, o meu entendimento é o que me sustenta. E se houver, então, quem está falhando também é o outro que não vem e diz, ó, Flávio, eu prefiro não conversar contigo, por isso, por aquilo, mas Mas se não tem... a gente não é responsável e nem deve tentar ser pelas ações do outro, porque cada um age de acordo com a sua própria, seu próprio conteúdo emocional, né? O que eu acho Eu, legal que você falou é isso. Eu estou com a minha consciência tranquila? Sim. Então tá. Eu gero a paz com isso, não é? vem aquela tranquilidade, daí vim, direcionei, tinha que passar na feira, aquelas coisas, o cotidiano. E esqueci, lembrei agora para falar aqui nesse espaço, porque, na realidade, é o que nós... Cada um é responsável, né? E tu traz ali hoje essa questão da gente desenvolver essas percepções e se livrar dessas culpas, desse controle que não temos, desses medos, porque, na realidade, medo por quê, né? Quando a gente está com medo, dependendo, na maioria das vezes, precisa uma ação, como tu colocaste. E se a gente não toma nenhuma atitude, então o medo pode até crescer, aumentar as toxicidades do corpo, o fígado vai sofrer, etc., né? Então, eu vejo assim que, claro, parece, eu digo assim, para algumas pessoas a gente é quase um psicopata, né? O cara não se perturba. Não, porque eu não sei se eu te falei, encontrei recentemente um amigo que, num surto, assassinou a sua companheira. E daí eu levei um tempo, hoje eu já falo com maior tranquilidade, assim. Digo, é a história deles, é a experiência deles. Claro que escandaliza, mas tem tantas outras coisas que tem milhões morrendo de fome e não nos escandaliza. Às vezes a gente pega um pontinho que é para a gente não olhar para o resto, né, Lourdes? E a gente, às vezes, se abstém das nossas responsabilidades no coletivo, né? Mas, claro, conversamos vagamente, em outra oportunidade de se encontrar. Na realidade, a pessoa precisou cumprir os seus, vamos dizer assim, a sua sina, suas decisões, e agora ele tem que tocar a vida da melhor maneira que ele puder, e certamente quem tem, né, eu sempre vejo material, porque trabalhamos com a população encarcerada, e a gente sempre quer entender, né, do ponto de vista deles, não do nosso, né, Lourdes?
Porque às vezes a gente fica olhando como se fosse uma Não, caixinha. a gente não pode tentar entender do nosso ponto de vista, né? A gente tem que analisar a história da pessoa, a motivação dela. Tudo tem, é o que eu sempre falo, tudo tem uma boa explicação. Nós não podemos ser coniventes com os erros, é lógico que não, né? De repente, se eu estou vendo uma briga, uma situação de maus tratos, para quem quer que seja, eu posso até denunciar, então eu não tenho que ser conivente. Agora, eu vou analisar o quadro de cada um, ou até os antecedentes, né, espirituais dessas pessoas, nós vamos encontrar vários motivos nisso, né? Eu faço parte de um grupo de apometria, e é interessante, que a gente vê cada coisa ali atrás, né, impressionante, que as pessoas precisam, às vezes, tomar consciência, que vão servir para o aqui e agora. Agora, de novo, onde você está? No aqui e agora. O que você tem que fazer para melhorar? Aqui e agora. Também não adianta ficar se prendendo a uma explicação de vida passada. Mas assumir que você tem uma responsabilidade perante a vida aqui e agora. Então, tudo é uma coisa para você fazer a partir dessa tomada de consciência. Nem sempre as pessoas querem, sabe? Tem gente muito acomodada, né? Ou até, sabe assim, é o que eu sempre falo, tem uma personalidade muito mimada, que acha que o mundo é o que ela quer, tem que fazer o que ela quer, do jeito que ela quer. Então, é uma infantilidade. E tem muita gente que não quer sair disso. Então, a gente também precisa respeitar livre-arbítrio, né? E, de novo, cada um é o que é, cada um se apresenta como é, e nós precisamos, sim, ter esse olhar de aceitação e de respeito, não de conivência, necessariamente, mas de respeito, sim, porque o fulano é uma individualidade e tem o nível de consciência que ele tem. E esse espaço que a gente está trazendo é para justamente colaborar para que todos aqueles que tomam conhecimento desse espaço possam fazer suas reflexões e melhorar as suas decisões conforme os seus entendimentos, né? Porque o melhor de tudo, por exemplo, eu adoro um bom livro, coisa assim, porque ali tu vai para onde quer, não importa quem escreveu, as ideias, né? Então, tu vai indo, às vezes a gente não aprofunda, e daí nós estamos fazendo estudo de Joana de Ângeles, a gente vê, digo, nossa, olha a competência, né, de com pequenas palavras, com textos muito sucintos, nos deixa pensar, nos deixa questionar a nós próprios, né? O que a gente pode melhorar. Então, assim, nossa gratidão, Lourdes, por a tua colaboração, que sempre é preciosa, e é uma forma de a gente colaborar neste momento translocado da sociedade terrena, e a gente sabe que essas erupções, né, que se apresentam no tecido social, né, seja nacionais, seja regionais, seja em espaços, né, tudo tem uma contribuição forte, certamente, para que redimensionemos os nossos comportamentos. Eu te passo a palavra para que tu possa fazer a prece final para nós fechar o nosso ensaio de hoje, porque é um ensaio, né? A gente fica aqui tecendo e muito feliz de poder estarmos juntos, né? E também estamos preparando o seminário, como já falamos antes, offline, que é o despertar da nossa compreensão, a nossa colaboração. A nossa instituição vai fazer 17 anos, né? Final de julho. Então, a gente entendemos que podemos contribuir, né? Sem medir esforços, e hoje, com a dinâmica das comunicações pela internet, é um espaço que não é terra de ninguém, é terra de quem quer aproveitar a oportunidade. Os que fazem ser terra de ninguém, daí não é da nossa responsabilidade, né? Não, de novo, né? Cada um está dentro do seu melhor, dentro do seu nível de consciência, e nós não podemos agir pelo outro, mas a gente pode dar o exemplo, né, Flávio? Perfeito. Eu posso mostrar o caminho das pedras, né? Posso dar o exemplo. Agora, quem quiser vai seguir. Ou não, né? Isso eu já Perfeito. não sou responsável. Mas eu gostaria de agradecer a você, agradeço bastante à espiritualidade pela oportunidade de transmitir conhecimento, de dividir conhecimento.
Gostaria que nós fizéssemos uma introspecção agora, com o pensamento de gratidão à vida, com o pensamento de amor à vida, amor a Deus na vida, não na nossa vida individual, mas na vida como um todo, no planeta, todos os reinos. Pedir a Jesus, a espiritualidade, a nossa amada Mãe, que nos inspire, que nos dê calma, força, sabedoria, para que nós possamos ser melhores a cada dia, que nós possamos assumir essa responsabilidade de perceber que se nós estamos aqui, nós temos o objetivo, a meta de nos melhorar e de melhorar o nosso ambiente, nos melhorando. Eu queria fazer uma oração final, que é chamada de invocação à luz. E eu pedimos, que as forças de luz iluminem a humanidade, que o espírito de paz se difunda pelo mundo e em nossos corações, que o espírito da colaboração una todos os homens de boa vontade, onde quer que eles se encontrem, que o esquecimento das ofensas por parte de todos os homens seja a tônica desta época, que o auto-perdão, a compreensão e o perdão seja a tônica desta época. Que o poder acompanhe os esforços dos grandes seres. Que assim seja e que nós cumpramos a nossa parte. Graças a Jesus, graças a Deus, peço as bênçãos, que desçam as bênçãos da espiritualidade sobre todos os lares, sobre cada um, e que nós possamos realmente sermos seres melhores a cada dia. Boa noite.